A paz do Senhor, amados irmãos, tudo bem? Eu sou o seu irmão em Cristo, Edson. Sou, pela graça e a misericórdia de Deus, um dos professores da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, da nossa igreja local. Eu congrego na Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Belém. A minha congregação é no Jardim Alvorada. Tá certo? Então, eu quero aqui, nesta oportunidade, mandar um abraço para o meu pastor Francisco, os meus colegas ali, professores também ali na nossa EBD, a nossa irmã em Cristo, Luzimar, o nosso irmão Valnei, mais conhecido como Ney, nosso irmão Valfredo, nosso irmão Clebson, a nossa irmã que leciona na Escola das Crianças, a nossa irmã Nice e a nossa superintendente, a Shirley. Eu quero mandar aqui a paz do Senhor para todos vocês, irmãos. Quero dizer para vocês que é uma bênção puder fazer parte desse grupo aí de estudos da Escola Bíblica Dominical. Puder contribuir com a minha parte aí nos nossos estudos aí, para os nossos alunos. Muito bem. Nós estamos estudando esse trimestre, segundo trimestre de 2018. A nossa revista ela traz o título Valores Cristãos Enfrentando as Questões Morais de Nossos Tempos. A nossa lição de hoje é a lição de número 5, do dia 29 de abril de 2018. A nossa lição ela traz um título Ética Cristã, Pena de Morte e Eutanásia. Estes são os assuntos que será tratado nesta videoaula. Então nós temos a incumbência de estarmos tratando destes assuntos aí nos próximos minutos aí da nossa aula. Como já falei, eu sou o seu irmão em Cristo, Alba Edson Gomes Livramento. É com esse nome que você vai nos encontrar aí no canal, no nosso canal aí no YouTube. Eu, mais uma vez, peço a sua colaboração e a sua ajuda. Inscreva no nosso canal. Fazendo assim, você está nos ajudando a divulgar esse trabalho. E acredito eu que com a graça de Deus pode salvar vidas também. Não você, amigo professor, mas quem sabe algum aluno que possa estar carente de nossos ensinamentos da palavra de Deus, e essas mensagens possa falar. Você, professor, talvez não, porque tem muito mais para dar. Mas, pela graça de Deus, eu aprendo muito aplicando essas aulas. Aprendo muito ao fazer este trabalho. E eu sou muito grato a Deus, porque ao preparar uma aula dessa, eu tenho aprendido aí ao longo dos dos tempos que estamos trabalhando. Isso é maravilhoso. Glória a Deus por isso. Muito bem. O nosso texto áureo, ele nos traz o seguinte: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. 1 Samuel, no capítulo 2, e o versículo de número 6. A verdade prática também nos diz: a pena de morte e a eutanásia violam a soberania divina. A vida foi dada por Deus
e, portanto, pertence a Ele. Então a vida foi dada por Deus e pertence a Deus. Unicamente a Deus pertence a vida. A nossa leitura bíblica em classe ela se encontra no livro de Romanos, no capítulo 13, versículo 3 ao 5, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6 ao 7, e no livro do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 3 ao 5, depois versículo 7, versículo 10 e o versículo 11. Repetindo aí, Evangelista João, capítulo 8, versículo 3 ao 5, versículo 7, versículo 10 e o versículo 11. Como de costume, não vou estar lendo para ganharmos tempo. Acredito que você já tenha lido. Caso isso não aconteceu, dá uma pausa no seu vídeo aí e dá uma lidinha aí na sua revista para que você possa entender ou melhor a nossa aula, porque esta aula ela é aplicada totalmente na revista. O que está escrito na revista é o que nós vamos estarmos falando aqui, com algumas, acrescentando aí algumas referências bíblicas, né, para enriquecer o nosso entendimento, mas nada mais, nada menos do que o que está na revista. Mesmo porque nós não temos tempo para estarmos aqui explanando mais, porque o nosso tempo é pouco, e também para não ficar muito grande o vídeo, muito comprido, e aí cansar os amados irmãos aí ao assistir esta videoaula. Muito bem. Nós temos aí 3 objetivos específicos que irá tratar dos seguintes assuntos. Nosso primeiro objetivo é mostrar a perspectiva bíblica acerca da pena de morte. Segundo objetivo é expor o conceito e as implicações éticas da eutanásia. E o terceiro objetivo é conscientizar sobre o aspecto sacro da vida. Então esses são os objetivos que nós vamos tratar nesta lição, e de uma forma bastante prática e objetiva vamos estarmos trazendo cada assunto e desenvolvendo aqui ao longo da nossa lição. A opinião do professor, que nada mais é do que o que está escrito aí na sua revista, na revista de professor, nós temos o seguinte: o assunto que vamos estudar nessa lição mexe com as emoções das pessoas. Perguntas como estas dão a dimensão do drama do tema. Não seria justo que uma pessoa que mata também morra? Como não pensar em pôr fim ao sofrimento intenso da pessoa que amamos? Essas questões tocam a nossa alma e precisamos reconhecer que por envolver o sentimento de justiça ou de apego ao ente querido, torna-se um problema da ética cristã. Tá certo? Então, aí na opinião, eu chamo como opinião do professor, que seria com algumas modificações da revista, aí uma opinião minha. E coloco aqui, né, algumas perguntas que está na sua revista aí também. Então, para a gente refletir, seria interessante que cada um de nós fizéssemos uma análise destas perguntas e assim respondendo para nós mesmos o que isso reflete com relação quando diz que torna-se um problema da ética cristã o assunto tratado aí sobre a pena de morte, a eutanásia, quando
quando traz aí o aspecto para a vida na ética cristã. Muito bem. Fica aí para a nossa meditação e cada um trazer aí um apanhado aí do assunto. A nossa introdução nos diz o seguinte: a vida humana é o ponto de partida para os demais direitos da pessoa. Se o direito à vida não estiver assegurado, torna-se impossível a existência dos outros valores. E é uma verdade. Quando diz que a vida humana é o ponto de partida para os demais direitos que uma pessoa tem, também podemos dizer que o direito à vida se o direito à vida não estiver assegurado, ou seja, não estiver garantido, torna impossível a existência dos outros valores. Tá? Se eu não tenho direito à vida, se isso não estiver garantido ao direito à vida, torna impossível a existência de qualquer um outro valor. Isso é uma realidade, é óbvio isso, né? Muito bem. No entanto, em contradição a este pressuposto, temas relacionados à punição com pena de morte e o direito à eutanásia são frequentemente discutidos e aceitos na sociedade atual. Então, temas como este são frequentemente discutidos e aceitos na sociedade atual. Nesta lição, estudaremos a presença da pena capital em ambos os testamentos bíblicos, a prática da eutanásia e suas implicações éticas na vida do ser humano. Então aqui essa é a nossa introdução, na qual aí a nossa revista está dizendo que nós vamos falar sobre a pena capital, tá? Isso tratando nos dois testamentos bíblicos, no Novo e no Velho Testamento. O que está falando no Velho Testamento sobre a prática da eutanásia, a prática da pena de morte, e o que fala isso no Novo Testamento. E quais são essas implicações com relação à ética, cristã na vida do ser humano, na vida atual. No nosso primeiro tópico, nós vamos tratar a pena de morte nas Escrituras. Vamos estar falando aí sobre a pena de morte nas Escrituras. E nosso primeiro tópico, nós temos aí, distribuímos em 2 subtópicos. Vamos falar sobre a pena de morte no Antigo Testamento e no Novo Testamento. O que cada um desses livros aí, das Sagradas Escrituras, fala a respeito da pena de morte. No Antigo Testamento, olha, o Antigo Testamento prescreve a pena de morte, ou seja, ele confirma, ele traz a realidade, a existência da pena de morte no Antigo Testamento. Então, ele dá uma veracidade, que é verdade, que Deus aprovou a pena de morte no Velho Testamento. Olha o que diz. No Novo Testamento, reconhece a existência da pena capital, mas não normatiza o assunto. Ou seja, reconhece, mas não legaliza ou não normatiza, não é normal esse assunto. No pacto com Noé e na lei de Moisés, a pena de morte aparece como punição retributiva, sangue por sangue e vida por vida. Gênesis, capítulo 9, versículo 6, e Êxodo, capítulo 21, versículo 23. Se não me falha a memória, no Êxodo, capítulo 21, versículo 23, é uma referência da nossa lição anterior, quando tratava do assunto sobre o aborto. Aquele que fazia o mal para fazer uma mulher abortar. Então,
era tratado do assunto, o marido era que dava a sentença, que dizia qual seria a sentença daquele que tinha provocado aquela morte, aquele aborto daquela mulher, abortar aquela criança. Tá? Então aqui era tratado desta maneira: quando alguém fazia o outro pecar, ou dependendo do tipo de crime, né, principalmente quando alguém matava outro, esta pena era tratada lá no Antigo Testamento como a punição seria a morte. Era uma punição retributiva para a outra pessoa. Pagava-se com o outro pagava-se com o próprio sangue, né, daquilo que tinha provocado. Então, isto foi concedido por Deus, foi dado por Deus lá no Antigo Testamento. Vamos explicar isso de uma maneira bastante clara, objetiva aí ao longo da nossa lição. Um dos propósitos era punir com a morte o culpado por assassinato premeditado. Preste bem atenção. Olha, um dos propósitos era punir. Punir com o quê? Punia com a morte da pessoa que fazia provocar aquele assassinato. Tá? Que premeditava. Aquele que premeditava pagava com a sua própria vida. Essa prescrição não contraria o 6º mandamento, pois o verbo hebraico hatsa, presente na expressão não matarás, de Êxodo capítulo 20, versículo 13, significa não assassinará. Isso é, proíbe efetivamente o homicídio doloso ou qualificado. Tá certo? Em outras palavras, quando Deus institui a pena de morte lá no Antigo Testamento, ele institui a pena de morte para quê? Para punir o culpado. Punia-se o culpado, não era por qualquer motivo matar. Então isso aqui está dizendo assim, não está contrariando o mandamento, o 6º mandamento também dado por Deus, onde ele diz para não matarás. Quando ele fala não matarás, que vem do hebraico hatsah, presente na expressão não matarás, ou seja, não significa que ele está dizendo e como que ele disse que não mata e ele aprova a pena de morte? Está dizendo o seguinte: a pena de morte é para o culpado quando provoca um assassinato. Provocou um assassinato, ele é réu de morte. Mas eu não posso sair atirando, matando, sem nenhuma culpa. Olha o que diz aqui no final da mensagem. Proíbe efetivamente o homicídio doloso. O que é dolo? Uma coisa, um crime com dolo, crime doloso. É quando você premedita, quando você calcula aquilo que vai acontecer. Ou você corre o risco, está consciente do problema que aquilo vai causar. Então você está qualificando o crime. Então você está consciente, está cometendo um crime com consciência. Então isso é doloso. Então para essas pessoas existia a pena de morte. Então é diferente de uma instituição da pena de morte por qualquer motivo. Não é por esse lado aí que Deus instituiu a pena de morte. Pena de morte para o culpado. Matou, morreria. Iria morrer. Pagava-se com a sua própria vida. O indivíduo era proibido matar. E quando alguém matava, a lei exigia que o Estado fizesse justiça. Quando alguém matava, o Estado exigia que fizesse-se justiça por a morte daquela pessoa. Tá certo? Então, é isso. Para o
devido processo legal, ao menos 2 testemunhas era requisitada, ou seja, era requerida para a efetivação do processo. Deuteronômio capítulo 17, versículo 6. Tá? Constatado-se o delito, requisitava-se 2 pessoas para testemunhar, mediante as 2 testemunhas, era lavrado o processo e a pessoa era levado à pena de morte. Assim, a morte do homicida era vista como justiça contra a impunidade. Então, a pessoa pagava aquele crime com a sua vida, ali, né, por justiça contra o erro daquilo que tinha sido cometido. Olha o que diz lá em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 10 ao 12. Porém, havia exceções, dá uma lida lá depois em Samuel, e aqui é assunto da nossa revista, né, a continuidade aqui. Havia exceções quando Davi adulterou e premeditou a morte de Urias. A pena não foi aplicada ao monarca. Neste caso, Deus tratou pessoalmente do pecado do rei. Então, aqui, amados, nós vemos aqui, nesta imagem, quando Deus trata diretamente com Davi o seu assunto, o seu pecado. E agora resta algumas perguntas, talvez alguns dos nossos irmãos aí tenham perguntado, mas por que Deus não puniu Davi? Não sei, porque Deus quis, tá certo? Porque Deus quis. Quando eu chego numa questão dessa, a Bíblia diz que aquilo que não está escrito, então nós temos que calar. Eu tinha um professor na faculdade, o nome dele era Paulo Nakazato, um excelente professor. Ele dava aula de cálculo para nós, cálculo diferencial e cálculo numérico, integral, uns negócios, aula de matéria de exatas, e especificamente matemática. Muito bem. Esse professor, ele dizia o seguinte: algumas fórmulas que a gente tinha muita dificuldade às vezes de decorar ou de aprender, aí ele fazia a pergunta, ele me chamava de Alba, e ele falava: Alba, pergunta para mim, professor, por que estas regras são desse jeito? Por que estas regras são desse jeito? Aí eu perguntava para ele dizia assim: porque Deus quis. Porque Deus quis. Ou seja, o matemático, ele chegou numa conclusão que aquela regra deveria ser aplicada para a resolução daquele problema. É a mesma coisa aqui na Bíblia. Algumas coisas que tem na Bíblia, nós não adianta nós ficarmos perguntando para Deus por quê. Por quê? Porque em plena pena de morte, onde aquele que premeditava o pecado era punido de morte, Deus trata com Davi diferente de outros crimes. Por quê? Porque Deus quis. Tá certo? Porque Davi era especial. Porque Deus quis. E pronto. Então é isso. A explicação que eu teria para este assunto seria isso. Olha, muito bem. Certo dia, sendo Moisés já adulto, isso aqui é uma outra referência que não está na nossa revista, mas certo dia, sendo Moisés sendo adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu que era pesado o trabalho que realizava. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Tá? Então ele viu isso. O que aconteceu? A Bíblia diz que Moisés mata
aquele egípcio que estava espancando o hebreu e enterra o egípcio na areia. E a Bíblia diz que ali ele já tinha 40 anos de idade. E aí ele foge para Midian. E lá, olha, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me verei, virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Então, olha que maravilha. Olha que maravilha. Agora eu faço a pergunta: mas por que Moisés sai fugido e vai do Egito e vai para Midian? E lá Deus aparece para Moisés e mostra para Moisés essa maravilha, um homem pecador, um homem que tinha acabado de matar outra pessoa, era um homicida. Mas por quê? Eu volto à resposta do meu professor. Porque Deus quis. Porque Deus quis, amados. Porque Deus quis. Deus tem suas maneiras de trabalhar, com cada um de nós. Ele fala comigo de uma maneira e ele fala com você de outra maneira. Não é do mesmo, ele trata de um assunto comigo, ele não trata com você o mesmo assunto da mesma maneira. Ele já trata de uma outra maneira. Porque ele é Deus, ele sabe, ele conhece as nossas estruturas, ele conhece o que precisamos, ele conhece o que aguentamos, ele conhece tudo de nós. E foi assim. Ele tratou, e mais alguns outros na Bíblia. Eu trouxe essas duas referências. Uma está na nossa revista de Davi. Essa não está, mas eu achei interessante colocar. Deus tratou com Moisés. Um homicida. Deus tratou com Moisés. Tá? Porque Deus quis. E Deus é Deus. Não adianta eu ficar questionando Deus. Muito bem, no Novo Testamento, olha. Aos Romanos, Paulo constata a legalidade da pena de morte e a legitimidade do Estado em usar a espada como punição ao transgressor. Então, olha, Romanos capítulo 3, versículo 4, é o que está escrito. Porquanto ela é ministro de Deus para teu bem, mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador em ira contra aquele que pratica o mal. Então aqui o apóstolo Paulo está fazendo aqui uma autoanálise sobre a pena de morte, e ele diz o seguinte, que é mister que seja punido aquele que comete um delito, tá certo? Que faz o mal, que seja também punido, porque Deus é que é o vingador, e é Deus que coloca em ira contra aquele que pratica o mal. É Deus. Então, Deus é que vem a cobrar. Mas ele não coloca aqui como esta punição, o apóstolo Paulo ele não está dizendo que não é desaprovado e nem que aprove. Ele não legaliza, mas ele também não diz que é errado. Olha, no entanto, o apóstolo não normatiza a aplicação da pena. Não ordena e nem proíbe, apenas reconhece a existência da lei como dispositivo punitivo. Então ele reconhece, né, que a aplicação da lei era um processo que levaria as pessoas a ser punidas do ato que cometeu. Tá? Muito bem. O evangelista João registrou o caso da mulher apanhada em adultério. João capítulo 8, versículo 4. Olha, nesta imagem nós vemos aí, quando
o evangelista João escreve a respeito desta mulher que foi ter com Jesus uma vez que os seus acusadores, olha para aí, olha, os acusadores de modo parcial trouxeram somente a mulher para ser julgada, enquanto a lei exigia a presença das testemunhas, falamos agora há pouco, e também do adúltero, ou seja, da pessoa que tinha cometido com ela. Está escrito lá em Números capítulo 35, versículo 30, Levítico capítulo 20, versículo 10. Cristo se recusou a participar deste juízo temerário e ilegítimo. Absorveu a mulher da punição e perdoou e a extornou a deixar o pecado. E a exortou a deixar o pecado. João capítulo 8, versículo 11. Vem cá. Olha, eu não posso acusar uma pessoa sem testemunha. Está aqui. Falamos agora há pouco que era mediante duas testemunhas, era levado e era concedido ali que houvesse a punição da pena. Neste caso aqui, eles levam a mulher que foi panha em adultério, mas cadê as testemunhas? Muito bem. E depois, cadê o outro? Porque ninguém adultera sozinho, alguém consentiu. Tá certo? Alguém teve. O processo, o crime foi cometido com outro. Cadê o outro? Então não tinha o outro para ser colocado. Então Jesus, com toda a sua sabedoria, ele, como se ele dissesse assim, eu vou ficar fora dessa. Tá certo? E nesse sentido dele dizer eu vou ficar fora dessa, ele fala para os acusadores. Ele fala aqui, ó, para os acusadores aqui, ó. Tá? Fala para os acusadores. Quem de vocês que não tenha pecado, atire a primeira pedra nesta mulher. A Bíblia diz que olha um para o outro e não se viram dignos de jogar a primeira pedra. Então eles desistiram do processo porque eram pecadores. Tá? E aí ele olhando, pergunta para a mulher, cadê os teus acusadores? Ela diz, Senhor, foram embora. Ele diz, nenhum te acusou? Não. Ele diz, nem eu. Vá e não peques mais. Tá certo? Que maravilha de sabedoria. Por quê, amados? Porque só Ele, Jesus Cristo, é o dono da vida e pode tirar a vida. Só Ele poderia. E Ele não tirou, mas deu a vida com abundância para aquela mulher. Muito bem. Assim nós finalizamos o nosso primeiro tópico e vamos ao nosso segundo tópico. Eutanásia, conceito e implicações. Vamos falar sobre a eutanásia, o conceito e as implicações da eutanásia. Também aqui está dividido em dois tópicos, onde vai falar sobre o conceito da eutanásia e vai falar sobre as implicações da eutanásia. Conceito da eutanásia. Olha, etimologicamente a palavra eutanásia tem origem em dois termos grego. Eukon, que significa boa ou fácil, e charnotes, que significa morte. A punição destes dois termos resulta na expressão boa morte, também conhecida como morte misericordiosa. Muito bem. No sentido técnico, a eutanásia significa antecipar ou acelerar a morte de pacientes em estágio terminal ou que estejam padecendo de dores intensas em consciência de alguma doença incurável. É o ato de matar o doente para não prolongar o grave quadro de seu sofrimento e de seus familiares. Ou seja, os familiares sofrem, o paciente sofre, o doente está sofrendo. Então, aí o conceito da eutanásia é aliviar esse sofrimento dos dois lados, de quem morreu e de quem cuida daquele ente querido.
Tá? Vamos ver aí mais na frente o que quer dizer isso. A eutanásia é classificada em duas partes. Olha, passiva e ativa. A passiva, ela consiste em desligar as máquinas e aparelhos que mantêm o paciente vivo. Então, nesse caso aí, a passiva, ela também é considerada a morte do doente quando ocorre por falta de recursos necessários ou por falta de cuidados, manutenção, falta de alimentos ou falta de médicos, falta de cuidado à vida. Quando falta esses cuidados, a pessoa sofre ao ponto de morrer, e aí você está provocando a morte de uma pessoa. E também lá, quando ele está lá no hospital sofrendo, consiste ao desligar os aparelhos que mantém aquela pessoa viva. Então você desliga, você corta o oxigênio, você está também matando. Isto é considerado a eutanásia passiva. E quando ela é ativa, requer a aplicação de qualquer droga que possa acelerar o processo de morte. Ou seja, você aplica aí alguma droga, uma injeção letal, um remédio que venha a levar esta pessoa à morte instantânea. Isto aí é a eutanásia ativa. Ou seja, você agiu, é o ato de agir para acelerar o processo da morte daquela pessoa. Muito bem. As implicações da eutanásia. Olha, a prática da eutanásia tem implicações de ordem legal, moral e ética. Olha, nos aspectos legais, a Constituição brasileira assegura a inviolabilidade do direito à vida. Isso está no artigo 5º da nossa Constituição brasileira. Assim, a eutanásia é tipificada como crime no Código Penal Brasileiro, artigo 122 do Código Penal Brasileiro. No entanto, tramita no Senado Federal, tem aqui o número da lei, 236/12 do novo Código Penal, onde o juiz poderá deixar de aplicar punição para quem comete a eutanásia, seja ela passiva ou ativa. Tá? Então, nesse caso aqui, o juiz pode estar tramitando esta lei, né, onde o juiz poderá deixar de aplicar esta punição aí em quem comete esse tipo de delito aí, sendo ela passiva ou ativa. Então, é questão aí para se estudar esse processo e procurar o assunto mais profundamente para entender aí esse processo. Nas questões de ordem moral, nós dependemos com a violação do 6º mandamento: não matarás. E quando a eutanásia é concedida pelo paciente, surge o problema do pecado de suicídio. Ou seja, uma vez que você permite que ela é cometida, você está violando religiosamente o 6º mandamento da palavra de Deus, que diz para não matar, porque ele é o dono da vida. Então eu estou violando este 6º mandamento. E quando o paciente consente, ele comete o pecado de suicídio, porque estou me suicidando, então eu não tenho direito à minha vida, porque Deus é que é o dono da vida. Então aqui nós temos aí os dois aspectos, né, moral e ético, tá, da eutanásia, em ambos os casos. Muito bem, vamos ao nosso terceiro tópico, que vai tratar sobre a vida humana pertence a Deus. Também está dividido em 2 tópicos, fonte originária da vida e caráter sagrado da vida. Fonte originária da vida diz o seguinte: a Bíblia ensina que Deus trouxe o universo à existência
Gênesis capítulo 1, versículo 1, e que ele próprio sustenta todas as coisas, Hebreus 1, 13. Então ele é o dono da vida, trouxe o universo à existência do homem, e ele mesmo, ele próprio é que sustenta todas essas coisas. É em Deus que está o sustento de todas essas coisas. Deus não criou somente a matéria, mas criou também toda a espécie de seres vivos, bem como o ser humano. Tudo é criação de Deus. Então, a humanidade, como obra-prima, é uma criação especial e distinta. Deus a criou sua imagem e semelhança, característica não dada a outra criatura. Então, somente a raça humana é distinta de outra espécie, de outra criação. Tá? Por quê? A raça humana, Deus a criou a sua imagem e a sua semelhança. Então, em nenhuma outra existência, nenhuma outra obra-prima, nenhuma outra obra da sua criação, ele deu essas características que foi dada à criatura humana, foi dada à humanidade. Então, esta é uma criação especial de Deus. A raça humana é uma criação especial de Deus. Por isso, tanto apego, tanto zelo para com a raça humana Deus tem. Por quê? Porque é a obra-prima de Deus. E não bastasse isso, ele diz que o corpo, o nosso corpo, ele é feito por três coisas: corpo, a alma e o espírito, na qual o nosso corpo, ele habita o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Por isso, somente na raça humana temos o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Somente na raça humana é possível de ser habitado o Espírito Santo. Tá? A vida humana passou a existir por causa da vontade do Altíssimo, bem como pertence agora. Todas as coisas subsistem por Ele. Todas as coisas subsistem por Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 17. Portanto, o Deus vivo é a fonte originária da vida, e só Ele tem autoridade exclusiva para concedê-la ou tirá-la. 1 Samuel capítulo 2, versículo 6. Somente Deus tem essa permissão. Quando fazemos isso, quando alguém tenta contra a vida, está tentando contra o próprio Deus. Caráter sagrado da vida. A vida humana é sagrada porque a sua origem é divina. Já falamos aqui, a origem da vida é o próprio Deus. Por consequente, existe a proibição de alguém tirar intencionalmente a vida de outro ser humano. Tá? Então, Deus não permite que isso possa acontecer. É proibido, Ele proíbe, porque só Ele tem esse direito. A dignidade da vida humana deve ser protegida e preservada antes e depois do nascimento, desde o momento da concepção até o seu último instante de vida. Então, Salmo 139, versículo 13 ao versículo 16, e Salmo 116, Salmo de número 116, versículo 15. Está aí essas duas referências aí para a nossa meditação e os nossos estudos aí, né, para a conclusão aí da nossa leitura. A vida deve ser respeitada e valorizada como dádiva divina, segundo Pedro capítulo 1, versículo 3. Muito bem. No caso de alguma enfermidade, o paciente tem o direito de receber tratamento adequado quando na busca de cura com o alívio de suas dores. É um direito. Isso é um direito do ser humano, do paciente, de buscar, né, a cura da enfermidade ou um tratamento adequado que leva a pessoa ao alívio ou até a cura daquela enfermidade. Isso é um direito. Então, de maneira alguma, isso pode ser violado. Procedimentos dolosos e ineficazes podem ser evitados a fim de resguardar a dignidade humana. Porém,
exterminá-la a vida é uma afronta ao príncipe da vida. Quando matamos, como violamos esse direito de buscar a vida a todo preço, então nós estamos violando o sexto mandamento. E isto peca contra Deus, porque ele é o príncipe da vida, é o dono da vida. E o caráter sagrado da vida? Terceiro subtópico. Muito bem, vamos ao caráter sagrado da vida. Buscar a morte como alívio para o sofrimento é decisão condenada nas Escrituras. As Escrituras condenam esta prática. Quando as Escrituras condenam, eu não posso dar uma veracidade do achismo, daquilo que eu penso, daquilo que eu acho. As Escrituras condenam. E aí fica difícil a gente colocar isso como uma prática nossa. Jó, por exemplo, sofrendo terríveis dores, reconheceu o caráter sagrado da vida e não aceitou a sugestão de sua esposa em amaldiçoar a Deus e morrer. Jó capítulo 2, versículo 9. Estamos aí, a esta imagem, onde representando aí Jó e sua esposa, quando ele, no ápice da sua vida, da sua enfermidade, olhando para todos os recursos na qual ele tinha, acredito eu, não podia usufruir dos seus recursos, porque até podia usufruir, mas a medicina não chegava ao alcance da cura daquela enfermidade. E aí vem o desespero, onde a sua própria esposa aconselha para que ele amaldiçoasse a Deus e morresse, que era a solução. Por fim, o patriarca exaltou a soberania divina sobre a existência humana. Jó 42, 2. Vamos ler em Jó 42, no versículo 2. Vamos ver que maravilha, quando Jó fala ali para a sua esposa, ele diz o seguinte, ele fala assim, bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Ele exalta a soberania de Deus. Ele fala, olha Senhor, eu bem sei que tu pode me curar, mas também o Senhor pode me matar. E se o Senhor tem plano na minha vida, nenhum dos teus planos, nenhum dos teus pensamentos pode ser frustrados, pode ser impedidos de ser feito. Não vai ser o que esta mulher me falou. Jamais farei isso com o dono da vida, e a minha vida te pertence, Senhor. Isso é maravilhoso, irmãos, isso é maravilhoso. Isso Deus exaltou a Jó, nós conhecemos aí o resultado. Bom, a nossa conclusão nos diz o seguinte, a vida humana, sua sacralidade e dignidade tem origem em Deus. Tá? Isso é ponto. Isso é uma coisa maravilhosa. A vida humana e sua sacralidade e dignidade tem origem em Deus. E pronto, irmãos, tem origem em Deus. Não adianta não tem outro resumo, não tem outra coisa. Muito bem. Atentar contra esse dom divino é colocar-se contra a soberania de Deus, o autor da vida. Tudo que fazemos contra este dom divino, estamos atentando contra a soberania de Deus. O poder absoluto sobre a vida e a morte pertence a Deus. A atual ideologia que propaga o direito do homem em exterminar a própria vida ou a do outro viola o propósito divino. Tá? Então, este poder absoluto viola o propósito divino. Somos contra essa situação e nós cremos que estamos aí dentro da Bíblia, da Palavra de Deus,
que é a verdade. Amém, amados? Foi bênção para você esta aula. Dá um clique aí, dá um joinha, nos ajude aí a divulgar esse trabalho. E até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir. Fique na paz, fique na poderosa graça do Senhor Jesus Cristo. Amém.